Aula 21, o assunto é o batismo e a ceia, e o texto está aí lançado. Apesar de não termos aí referência ao credo, lembremos que essas aulas aqui, elas dizem respeito ao básico do que você precisa saber da teologia. Então, quanto a essa temática, a confissão de fé, no capítulo de número 27, Westminster, né, obviamente, define o seguinte: sacramentos são santos sinais e selos do Pacto da Graça imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo segundo a sua palavra. Então, o sacramento ele não tem a vida própria em si. Sozinho ele não pode transmitir milagrosa ou misticamente alguma bênção. Para ter valor, ele precisa ser acompanhado pela Escritura e pela obra do Espírito aplicar nessa palavra ao coração do ouvinte que deve a receber pela fé. Então, a igreja verdadeira é uma igreja que é una e é formada por todo o povo de Deus, desde o início da criação até a consumação dos séculos e no decorrer da história, seja no Antigo ou Novo Testamento, o povo de Deus se alimenta dos seguintes meios de graça que eu vou trazer aqui para vocês, cada um com um valor no processo de edificação espiritual. A palavra de Deus, por meio da qual o povo de Deus é moldado e orientado segundo a vontade dele. Vida e felicidade dependem dos crentes receberem essa fonte. O povo de Deus deve então aprender a ser totalmente dependente da palavra de Deus, de maneira como diz o salmista: suspiro, Senhor, por tua salvação, e tua lei é todo o meu prazer. O apego à Bíblia é demonstrado por meio da sua leitura diária, e eu sustento aqui que nós damos prioridade ao que nós amamos. E a eficácia divina é atribuída à Escritura. A experiência salvadora de Timóteo, ela é atribuída à suficiência da Escritura em 2 Timóteo 3, 14 e 15. E pecadores são regenerados por meio da Bíblia. E Cristo atribui à Bíblia, à Escritura, né, melhor dizendo, poder purificador. De maneira que ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Oração é outro tópico aqui que trazemos. E ela entende três verdades básicas. Saber, quem ora acredita na personalidade de Deus, ou seja, que ele é uma pessoa e age com inteligência. Quem ora também acredita que Deus é soberano em todas as atividades do mundo. É a providência divina, ele governa todas as coisas e nada foge ao teu controle, ao controle dele, e tudo que ele faz tem algum motivo. Ele não está longe, ele conhece a sua criação, entende, atende às necessidades das suas criaturas. E quem ora acredita que Deus tem controle absoluto sobre tudo e por isso pode ordená-lo segundo as necessidades da sua santa e perfeita vontade. Então a oração deve ser feita por coisas lícitas, segundo a vontade de Deus. E aqui eu quero que você observe esse seguinte trecho aqui do Catecismo Maior, que mostra que a oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus em nome de Cristo, com a ajuda do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Outro tópico aqui que devemos tratar é das reuniões públicas. Servem para o povo de Deus prestar culto a Deus, uma ordenança perpétua. E no Antigo Testamento existiram santas convocações, reuniões públicas, sendo uma delas o Dia do Senhor, quando as famílias se juntavam para oferecerem a Deus o devido culto. No Novo Testamento temos a congregação semanal nas sinagogas, sendo que Jesus é o exemplo de serviço, né? De culto, de adoração. E a igreja primitiva continuou com este mesmo costume porque é o mandamento perpétuo do Senhor para o bem do seu povo. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, parágrafo 2º, sustenta que o culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem a anjos, santos ou outra criatura. Nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão Cristo. Outro tópico aqui são os sacramentos propriamente ditos. Na Bíblia existem dois permanentes, a circuncisão e a Páscoa no Antigo Testamento, e o batismo e a ceia no Novo Testamento. Então, a circuncisão e o batismo representam o mesmo sacramento, porque a verdade espiritual é a mesma, saber, purificação, uma obra espiritual no coração humano.
E de maneira semelhante à Páscoa e à ceia representam o mesmo sacramento porque a verdade espiritual é a mesma, ou seja, a comemoração, quando as providências de Deus na condução do seu povo no deserto são lembradas. Então, pelos sacramentos, os cristãos são levados a contemplarem os princípios da experiência espiritual. E o ritual da circuncisão e do batismo é diferente, mas essas ordenanças são iguais porque seu conteúdo espiritual é o mesmo. E Paulo ele usa circuncisão e batismo como sinônimos em 1 Coríntios 10:2, porque afirma que os israelitas foram batizados, foram circuncidados segundo a lei de Moisés, realmente, mas foram batizados. Crentes são circuncidados, ele fala sobre isso também em Colossenses 2:11, não literalmente, né? Eles foram batizados segundo as normas de Jesus, é isso que ele está dizendo. Então, o valor do sacramento não está na sua administração, sua forma, né, de administração, mas no seu conteúdo espiritual. E Paulo busca então elevar os olhos da igreja para além do ritual, mostrando aos seus ouvintes as verdades espirituais representadas nessas respectivas ordenanças. A verdade espiritual da circuncisão ao batismo consiste na purificação, separação do pecado, união espiritual com o Salvador. No Antigo Testamento as pessoas eram exortadas a circuncidarem o coração, deixarem o pecado e entrarem em santa comunhão com Yahvé. O homem é responsável, mas a verdadeira circuncisão é obra da graça de Deus. E no Novo Testamento as pessoas são exortadas a buscarem o verdadeiro batismo, deixarem o pecado e entrarem em santa comunhão com Deus. E o verdadeiro batismo, então, é obra da graça de Deus realizada pelo Espírito Santo. E o batismo verdadeiro é chamado de batismo com o Espírito Santo. E a evidência não é falar em línguas estranhas, igual dizem pentecostais, mas sim a regeneração pelo poder do Espírito Santo que se revela numa vida santa, de maneira que os inimigos de Deus, antes inimigos de Deus, agora são feitos filhos dele. Batismo com o Espírito Santo, então, é regeneração, é um novo nascimento, é ser salvo, desperto por Deus. É algo monergístico. A Deus pertence somente a salvação. Então, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então a água pura e eficaz é o sangue de Jesus. 1 João 1,7 fala disso. Na circuncisão e batismo a verdade é a mesma, ou seja, ambos falam de uma obra espiritual e de um coração transformado pelo poder do Espírito na verdadeira regeneração. A aliança da graça, a aliança é única, né? Pela qual os pecadores são salvos. Existem duas maneiras na administração dela, conhecida como Antigo e Novo Testamento, e por conta de a aliança ser única, seus selos são os mesmos, por isso que a gente fala dessa continuidade aí, né? No Antigo Testamento, os selos eles apontam para o futuro. No Novo Testamento eles são comemorativos. Antes de Cristo, então, significava uma graça ser revelada, enquanto que no presente revelam tal graça como revelada. Então, no início, esses selos eram físicos e dramáticos. No presente, são suaves e espirituais. E o batismo ele assumiu, então, o lugar da circuncisão como ritual de iniciação, e os dois apontam para a necessidade de uma regeneração espiritual. E a circuncisão foi o batismo judaico. O batismo é a circuncisão cristã. A ceia foi instituída então dentro do contexto da celebração da Páscoa. Jesus ele tomou os antigos pão e cálice, lhes deu uma nova consagração e sentido, de maneira que a gente pode ver esse ensino todo sintetizado aqui para a gente fechar já o assunto em 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, o batismo e a ceia foram instituídos por Jesus. Isso aqui é o básico que você precisa saber. A prática deles é ordenada aos discípulos dele. Portanto, devemos valorizar e honrá-los como crentes. A observância dessas questões traz edificação e ligação ao povo de Deus de todas as épocas. E por meio deles, a fé do cristão é fortalecida, proclamada. E assim eles jamais serão uma prática vazia, esses símbolos e supersticiosa, mas um ato vivo e sincero de culto a Deus. A combinação da escritura com a oração, culto público, dão ainda maior sentido aos sacramentos.
Quando a ceia e o batismo possuem pouco sentido, o problema não está nos sacramentos em si, mas na falta do preparo por meio da escritura, oração e culto prestados a Deus. Então, se você tem essas questões em vista, eu trago aqui umas perguntas ao seu coração. Você tem se preparado para a participação da ceia de maneira digna desse sacramento, quando você o faz? Quando você testemunha um batismo na igreja, você é estimulado a discernir espiritualmente quanto ao ato e o que foi feito por ti? Recordando de quais meios de graça o povo de Deus se alimentou desde o Antigo Testamento, o que a Escritura faz nos cristãos e por eles, qual o papel da oração na alimentação do crente, quais verdades a oração subentende, qual é o lugar das reuniões públicas na edificação do povo de Deus, como somos levados a contemplar novamente os princípios de nossa experiência espiritual, qual a relação entre batismo e circuncisão, qual a verdade espiritual do batismo, quais as diferenças nas formas de aplicar a circuncisão e o batismo e quanto à Páscoa. Concluímos aqui aula de número 21, o batismo e a ceia. Obrigado.